Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, no capítulo 13, hoje nós leremos a partir do versículo 18, do 18 até o 23. A palavra do Senhor diz assim: Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua palavra, e nós neste momento clamamos ao Senhor, Deus, pela Tua iluminação sobre as nossas mentes, e que o Senhor esteja falando conosco, ministrando aos nossos corações, de maneira que nós saiamos daqui transformados pelo Senhor e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra o coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada, quem estava aqui vai se lembrar muito bem, nós estávamos falando sobre a parábola do semeador. E nós queremos aqui recapitular um pouco aquilo que nós falamos na semana passada. Começamos falando que a parábola do semeador, bem como esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos, ela pode ser vista, ela pode ser observada de duas óticas, de duas visões diferentes. A primeira é a do ponto de vista do semeador, e a segunda, do ponto de vista do coração semeado. Quando falamos sobre o ponto de vista do semeador, falamos que à luz da parábola do semeador, podemos ter aqui duas visões. Uma visão pessimista, e podemos ter também uma visão otimista. Embora dos 4 apenas um frutificou e 3 não frutificou, aquele que frutificou produziu a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, a sua produção, o seu resultado foi muito acima daquilo que se esperava. À luz dessa parábola, nós extraímos algumas verdades. A primeira verdade é que não importa qual seja a visão que nós tenhamos, ou a visão que nós venhamos a ter, nós somos chamados a semear a palavra, somos chamados a compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E muitas vezes não fazemos isso por 3 tendências. A primeira tendência é a tendência ao pessimismo, a acharmos que não vai dar certo, acharmos que ninguém vai crer e assim fazemos. A segunda tendência é desconsiderar o tempo de Deus. Queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira, no nosso tempo, e as coisas vão acontecer no tempo de Deus. E a terceira tendência é desconsiderar a orientação de Deus. Deus está sempre nos orientando, nos dizendo quando fazer, como fazer, de que maneira fazer. Essas são as tendências pelas quais nós não semeamos muitas vezes a palavra de Deus. Faltou nós falarmos também que nem todas as sementes frutificarão. Isso é verdade, isso é um fato. Podemos pregar, podemos falar, mas nem todas as sementes irão frutificar. E por fim, a última verdade é que aquelas que frutificarem, as sementes que derem fruto, essas com certeza vão superar as nossas expectativas. Por isso, nós devemos fazê-lo. E hoje, nós queremos abordar à luz dessa explicação da parábola que Jesus trouxe, queremos falar do ponto de vista do coração semeado.
E à luz desse ponto de vista, fazemos a seguinte pergunta: qual é o tipo de solo do seu coração? Em que solo a semente, que é a palavra de Deus, tem caído? Qual é o tipo de solo no seu coração? Vemos na explicação desta parábola, Jesus mostrando diferentes tipos de resposta à sua palavra, mas que revelam a mesma causa. E a causa para o fato de em 3 terrenos, 3 solos, a palavra, a semente não ter frutificado, é porque eles rejeitaram a boa semente. Então, embora Jesus nessa história, nessa parábola, venha nos falar a respeito de 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo, nós podemos dividir aqui em 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo daqueles que ouvem, talvez não compreendam, mas não creem naquilo que Deus está falando. E o outro grupo é o grupo daqueles que ouvem a palavra e creem naquilo que Deus está dizendo. E à luz dessa verdade eu lhe pergunto, mais uma vez, qual é o tipo de solo do seu coração? Tem você ouvido a palavra de Deus e crido naquilo que Deus tem falado com você? Ou, porventura, a semente ministrada no seu coração tem ficado infrutífera porque você não tem crido naquilo que Deus tem falado com você? Quando Jesus começa a explicar e falar a respeito de cada tipo de solo, nós podemos entender aqui algumas razões e algumas consequências de não darmos ouvidos à palavra, de não crermos na palavra que Deus tem ministrado aos nossos corações. E o primeiro solo, a que Jesus faz referência, no versículo 19, é o solo que foi, a semente que caiu, que foi semeada à beira do caminho. E Jesus vai dizer a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui Jesus nos fala de Satanás arrebatando, fazendo com que a semente lançada em certos corações seja tirada, seja levantada, seja arrancada, de maneira que a compreensão acerca da palavra ministrada fica prejudicada. E se a compreensão está prejudicada, com toda certeza aqueles que ouviram não irão fazer e não irão obedecer, não irão crer naquilo que o Senhor tem falado. E eu fico pensando, e possivelmente os irmãos também ficarão pensando e refletindo, de que forma Satanás pode nos fazer perder a compreensão da palavra. De que forma, muitas vezes, ao ouvirmos a palavra, nós não temos crido e nós não temos atentado para ela porque temos perdido essa compreensão, porque o inimigo tem arrancado isso dos nossos corações. E eu, pensando nisso, fui levado a meditar no exemplo do apóstolo Pedro, quando ele está diante de Jesus, e Jesus está lhe dizendo acerca do que lhe aconteceria, da realidade de que seria necessário que ele passasse pela morte, que ele fosse crucificado. E o que é que Pedro faz? Pedro começa a olhar para Jesus e dizer assim: olha, não, mestre, isso não vai te acontecer. Jesus está dizendo: não, eu preciso passar pela cruz. Não, mestre, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer com o Senhor. Olha, eu preciso morrer, é necessário que eu morra para que depois eu ressuscite. Não, isso não vai acontecer. E chega ao ponto que Jesus se vira para Pedro e diz a ele: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E eu fico pensando que muitas vezes essa pode ser a realidade dos nossos corações, a realidade das nossas vidas, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos tendo bem diante dos nossos olhos, muito bem claro, aquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós devemos crer, mas nós, por estarmos com o nosso coração cogitando acerca das coisas dos homens, cogitando acerca de coisas humanas e não acerca dos planos de Deus, quem sabe nos caberia muito bem essa dura e severa repreensão do Senhor, dizendo: arreda, Satanás. Não que estejamos em algum momento possessos pelo inimigo, mas a nossa mente está ali cogitando de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus.
E Jesus está dizendo acerca desse terreno, em que a semente foi jogada, foi semeada, e ela caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. E ele está dizendo, é Satanás, arrebatando o entendimento, arrebatando a palavra do coração, para que não seja crida nela, para que não se creia nela, para que não se faça conforme aquilo que o Senhor está dizendo, para que façamos. Quais têm sido as cogitações do seu coração? Se você colocar lado a lado com aquilo que Deus tem trazido para você, se você colocar lado a lado com aquilo que a palavra de Deus tem ministrado ao seu coração, será que essas cogitações, elas estão inteiramente relacionadas com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem, ou elas nada têm a ver com aquilo que o Senhor está trazendo para nós através da sua palavra? Mas Jesus, ele prossegue, falando a respeito de um outro tipo de solo em que a semente foi jogada, um outro tipo de coração em que a palavra cai. E nos versículos 20 e 21, Jesus prossegue dizendo: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se eu fosse definir essa explicação, esse ponto, com apenas uma palavra, eu usaria a palavra superficialidade. Quando Jesus está falando acerca desse tipo de solo, não é que no meio da terra, no meio ali do solo, havia ali pedaços, fragmentos de rocha, de pedra, que dificultavam o crescimento, o enraizamento daquela semente ali jogada. Mas quando ele está falando desse terreno, ele está pensando em um terreno em que há uma rocha nesse terreno, e sobre essa rocha há uma fina camada de terra, uma fina camada de solo. E ali, quando a semente cai, por aquela camada de solo ser bem fina, ela é bem quente por causa do sol, e logo aquela semente ela frutifica. Só que quando ela começa a frutificar e as raízes começam a querer se aprofundar, ela encontra um duro obstáculo que é a rocha, e ela não se aprofunda. E o sol então começa a esquentar, e a raiz, que não tem profundidade, é queimada, e logo aquela planta, logo aquilo que estava ali, aquela semente semeada, germinando, morre. E nós vamos ver que esse solo não vai frutificar, porque é um solo em que a semente caiu e ficou na superfície, e não criou raízes mais profundas para continuar. É de pouca duração. Por não ter profundidade, é queimada pelo sol e morre. O sol representa aqui a perseguição por pregar a palavra. A perseguição ajuda-nos a crescer, mas a luz do sol faz secar a planta que não tem raízes. Se porventura nós não temos buscado em Deus uma maior profundidade na sua palavra, uma maior profundidade no conhecimento daquilo que Deus tem trazido para nós, há um forte indício de quando a perseguição se abater sobre nós, quando as tribulações da vida vierem sobre nós, nós iremos nos afastar e iremos perder de vista aquela primeira alegria que se abateu sobre nós quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, ainda que superficialmente. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos e nós buscamos esse crescimento na palavra de Deus, é como que se essa semente fosse ali se aprofundando no nosso interior, no nosso coração, fosse ali criando raízes, fosse nos fortalecendo para que estejamos preparados para as lutas, para as tribulações, para as perseguições que vão se abater sobre as nossas vidas. João Calvino dizia que a verdadeira piedade só se distingue da falsa quando vêm as provações. Quer saber se uma piedade é verdadeira? Olhe para ela quando ela estiver passando momentos de tribulações e de tempestades. É como a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia que o Wesley pregou hoje pela manhã. As duas são iguais, idênticas. Ninguém consegue enxergar abaixo da superfície o seu alicerce. Mas quando a tempestade se abate, as calamidades se abatem,
elas são reveladoras, porque ela vai mostrar qual está aprofundada e firmada na rocha, e qual está apenas edificada sobre a areia, não tem profundidade, está sobre a superfície. Em algum momento ela vai cair e vai desabar, e será grande a sua ruína. Não é possível crer e não ser salvo. Se não há frutos na vida, não há fé salvadora no coração. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus representa para nós, eu fico pensando qual é a importância que nós temos dado à palavra de Deus. Será que nós temos colocado a palavra de Deus e o conhecimento que devemos buscar e nos aprofundar nela, temos colocado isso como prioridade nas nossas vidas? Quando nós olhamos para todos os momentos que nós temos como igreja do Senhor, em que podemos estar reunidos em torno da palavra de Deus para ouvirmos a palavra do Senhor, para sermos ministrados por esta palavra, para crescermos no conhecimento do Senhor. Será que nós temos aproveitado? Será que nós temos lançado mão de todas estas maravilhosas oportunidades para alimentar a nossa alma e não estar apenas na superfície, mas nos aprofundarmos? Certo pregador, certa feita, brincou, dizendo assim: olha, você quer ver uma coisa? Se você colocar diante de uma igreja, de um templo, uma faixa bem grande, dizendo assim: olha, venha porque hoje haverá curas, sinais e maravilhas, você vai lotar o templo. Agora, se você colocar assim uma faixa dizendo assim: olha, venha porque hoje nós teremos uma conferência sobre o conhecimento do caráter de Deus, você acha que vai lotar também? E eu me pergunto, meus irmãos, onde tem estado o nosso interesse? Será que a palavra de Deus, o conhecimento que o Senhor nos chama a ter do Senhor, por meio da sua palavra, tem sido a prioridade nas nossas vidas? Se não é, há um forte indício de que os nossos corações estão vivendo na superficialidade. Mas não para por aí. Há um terceiro tipo de terreno, de solo, em que a semente, a palavra foi semeada. O versículo 22 nos diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra fica infrutífera no coração daqueles que amam as riquezas e se deixam seduzir pela fascinação e cuidados desse mundo. E como isso é uma grande tentação para os cristãos hoje, olharmos para todos os cuidados desse mundo, olharmos para a nossa geração, que trata-se de uma geração extremamente hedonista, que está apenas em busca do prazer, em busca da realização pessoal, que está apenas querendo viver os prazeres do mundo aqui e agora, que está buscando acumular coisas aqui para poder usufruir e desfrutar das coisas aqui nesse mundo. E a palavra do Senhor, a explicação de Jesus vai nos trazer que esse é o coração em que a semente até foi semeada ali, até caiu ali, até houve algo ali, houve um progresso ali. Mas, de repente, os espinhos, que são a fascinação com esse mundo, a busca pelas riquezas, sufocou essa semente de maneira que ela veio a morrer. Já não tem mais aquela primeira alegria de poder ouvir uma boa nova, ouvir a palavra do Senhor e se alegrar com aquilo que o Senhor está dizendo, porque o seu coração está pendendo para outras coisas. E ao falar disso, eu me lembro aqui de Mateus 6:24, quando Jesus está dizendo a respeito da impossibilidade de nós servirmos a dois senhores. O que é que Jesus diz lá em Mateus 6:24? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de agradar-se de um e aborrecer ao outro, ou você há de amar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Mamon ali é a personificação da riqueza. Mamon ali é uma entidade
que está por trás das riquezas, de maneira que aquele que confia nas riquezas, aquele que busca as riquezas, aquele que tem o seu coração pendendo para as riquezas, ele não vai ter as riquezas, mas as riquezas é que irão tê-lo, as riquezas é que irão possuí-lo. E não tem como nós termos um coração dividido, porque um coração dividido não existe. Um coração dividido é um coração que já optou por não servir a Deus. E se porventura a semente tem caído em nossos corações, e o nosso coração tem estado pendido, inclinado para esse mundo, para os fascínios desse mundo, para as riquezas, sinto em dizer, mas ela não irá frutificar nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor está nos exortando e trazendo para os nossos corações. Por fim, há um último tipo de solo, está no versículo 23, quando a palavra diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus vai terminar a explicação desta parábola da mesma maneira que ele termina a parábola contada, falando a respeito daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e compreende e dá fruto a 30, 60 e 100 por 1. E nós poderíamos, à luz dessa explicação, perguntar: de que maneira a nossa vida e conduta pode demonstrar que a semente tem encontrado o solo fértil em nossos corações? Poderíamos fazer essa pergunta, mas nós não devemos fazê-la. Porque se de fato nós temos ouvido, compreendido e crido na palavra de Deus, não é que a nossa vida deveria, mas ela dará fruto, porque o fruto quem produz é o Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque não cabe a nós, não depende de nós, mas depende da palavra de Deus chegar ao nosso coração, e nós a ouvirmos, e nós a compreendermos, e nós nela crermos. E eu fico pensando aqui no nosso cântico do inário, o hino 110A, quando lá no coro ele diz assim, crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É uma consequência, meus irmãos. Se nós temos ouvido e temos crido, naturalmente nós vamos obedecer e fazer aquilo que o Senhor está nos dizendo. Mas se porventura nós temos ouvido, temos até compreendido, mas não temos feito, é porque nós não temos de fato crido na palavra de Deus. Como é que está o solo do seu coração? Quais frutos a sua vida tem produzido nesse relacionamento com o Senhor? Lembre-se que o fruto deve ser uma consequência natural daquilo que o Senhor está fazendo no seu coração por meio da palavra de Deus. Se a minha vida não tem dado fruto, eu preciso rever alguma coisa que está errada em mim, me arrepender e me voltar para o Senhor. Quero concluir, meus irmãos, mais uma vez, retomando a nossa pergunta do início. Qual é o tipo de solo do seu coração? Apesar dos 4 tipos de solo, a palavra nos fala de apenas 2 grupos: o que crê e o que não crê. Aquele que crê, naturalmente produz o fruto. Aquele que não crê, por alguma dessas razões apresentadas na explicação da parábola, não irá produzir o fruto. A grande diferença para esta vida e por toda a eternidade se dará se nós temos crido ou não naquilo que Deus tem nos ministrado. Essa semana, meditando acerca disso, a minha mente começa a viajar no tempo, e eu me lembro de quando ainda estudava no colégio evangélico e de algumas músicas que nós ali aprendemos enquanto crianças. É impressionante como que aquilo que você aprende enquanto criança fica gravado no seu coração. E lá nós aprendemos uma música, creio que foi ensinada pelo pastor Otoniel, em que ela dizia assim: se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu ou inferno? Há 2 caminhos para você.
Mas hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Eu me lembro de quando aprendi essa música pela primeira vez, eu fiquei muito apavorado, porque eu disse: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Se o meu coração parar de bater agora, eu quero ir para o céu. Eu quero crer no Senhor. Já tinha crido, já tinha confessado. Mas eu quero crer no Senhor. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor. E quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós vamos ver que tudo passa também pelo crer. Começa com o crer, continua com o crer e vai até o final, crendo na palavra de Deus e naquilo que Deus está fazendo. Um dia, alguém se virou para o grande evangelista D.L. Moody e lhe disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem, para um homem e através de um homem que se consagre inteiramente a Ele. A história conta que Moody ficou parado pensando e falou assim: ele disse um homem. Ele não disse um homem muito culto, ele não disse um homem muito hábil, sábio nas palavras, ele não disse um homem que tenha essa ou aquela característica, mas ele disse um homem. Eu quero ser esse homem. E ele se colocou nas mãos do Senhor, crendo, não apenas para a sua salvação, mas crendo naquilo que Deus poderia fazer na vida dele, através da vida dele. E ele então esperou no Senhor. Moody entregou-se nas mãos de Deus, desejoso de que o Senhor o fizesse ser esse homem. Tudo começa com o semear do nosso coração. Ah, meus irmãos, que nós nos coloquemos na presença do Senhor e permitamos-nos ser ministrados em nossos corações. Clamemos ao Senhor para que todo e qualquer tipo de obstáculo, de obstrução, como foi aqui relatado na explicação desta parábola pelo Senhor Jesus, possa ser retirado do nosso coração, de maneira que a boa semente, a palavra de Deus, encontre em cada um dos nossos corações um solo fértil, para daí sim, naturalmente, frutificar a 30, 60 e 100 por um, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Convido você a curvarmos mais uma vez a nossa fronte, fecharmos nossos olhos, a nos colocarmos em oração diante do Senhor.